Durante a maior parte dos meus 20 anos, residi em um apartamento compacto, pois era o máximo que minha condição financeira permitia, especialmente por viver sozinho. Meu prédio era de pequeno porte, composto por apenas 6 unidades, predominantemente ocupadas por pessoas idosas que mantinham distância umas das outras. Confesso que apreciava a tranquilidade de não precisar interagir com ninguém sempre que entrava ou saía, pois geralmente estava com pressa ou simplesmente não me sentia inclinado a socializar. O apartamento em frente ao meu era habitado por um casal de idosos que residia ali há quase uma década, embora eu nunca tenha trocado uma palavra com eles. Para ser sincero, isso nunca me incomodou muito. No entanto, vários meses se passaram até que novos vizinhos se mudassem e mais algumas semanas se passaram antes que eu os encontrasse pessoalmente. Certa manhã, enquanto me preparava para o trabalho e arrumava meu almoço, ouvi a porta do vizinho se abrir. Inicialmente, não dei muita atenção a isso, mas logo percebi que a porta permanecia aberta, o que era incomum. Terminei de me arrumar, calcei meus sapatos e me dirigi à porta, deparando-me com um homem de meia-idade parado no corredor em frente. Ele sorriu e se apresentou, e eu, mesmo relutante, me apresentei rapidamente e mencionei que precisava ir trabalhar. No entanto, enquanto me afastava, ele me convidou para entrar e tomar café da manhã com ele, o que achei bastante estranho, considerando que havia acabado de expressar minha pressa. Educadamente declinei e saí do prédio, refletindo sobre a peculiar interação. No dia seguinte, fui acordado por uma batida na minha porta. Irritado com a interrupção do meu sono após um longo dia de trabalho, me vesti rapidamente e abri a porta, encontrando novamente meu vizinho parado ali. De maneira insistente, ele me convidou para tomar café da manhã, ao que respondi de forma mais assertiva, pedindo-lhe para não me incomodar novamente. Sua reação não foi das mais amigáveis, mas permaneci firme em minha posição, fechando a porta atrás de mim. À medida que o dia transcorria, as interações perturbadoras com meu vizinho continuavam a assombrar meus pensamentos. Ao retornar para casa naquela noite, me deparei com a difícil decisão de como lidar com a situação. Decidi que, se algo mais ocorresse, contataria o proprietário do prédio para intervir. Ao deitar naquela noite, preocupações sobre minha segurança rondavam minha mente, mas consegui adormecer após algum tempo de reflexão. No entanto, fui acordado durante a noite por um ruído vindo da porta do meu quarto, não da entrada principal. Alarmado, levantei-me e, munido apenas de uma pequena chave de fenda, permaneci tenso ao lado da cama. Após ligar para as autoridades e relatar a situação, a polícia não encontrou evidências concretas de intrusão, deixando-me com um sentimento de insegurança em relação ao meu próprio lar. Buscando refúgio na casa de minha irmã nos dias seguintes, retornei ao meu apartamento com cautela, na esperança de que os eventos perturbadores tivessem cessado. Contudo, ao entrar, deparei-me com uma cena aterradora, meu vizinho sentado em meu sofá, fitando-me com um sorriso sinistro. Em um misto de pânico e desespero, liguei novamente para as autoridades, que o detiveram e encontraram uma faca em seu poder, revelando a verdadeira extensão do perigo que enfrentei. Trabalho em um depósito há 4 anos, e comparado a outros, é bastante pequeno. Do lado de fora, você provavelmente nunca diria que é um depósito. É de uma pequena empresa de tecnologia que só movimenta seu próprio produto. Então, não precisa de um prédio grande. Eu e meu colega, Seth, éramos os 2 principais funcionários do turno da noite, nos revezando nos plantões, mas quase nunca trabalhando juntos. O funcionário do turno da noite sempre tinha que se virar sozinho. O principal trabalho era preencher papéis, como contagem de estoque e confirmações de envio, então não era realmente um trabalho para várias pessoas. Mas numa noite, enquanto eu preenchia esses papéis no fundo do depósito, ouvi umas batidas ecoando pela frente do prédio. Quando fui até lá, tinha um homem parado na entrada principal. Ele colocava as mãos acima dos olhos e pressionava o rosto contra o vidro da porta, tentando olhar para dentro. Cheguei mais perto da porta e quando ele me notou, recuou o rosto e bateu novamente para chamar minha atenção. Ele gritou, agarrando a maçaneta e sacudindo a porta com violência. Eu disse que ele precisava ir embora e que as portas não estavam abertas ao público. Ele me olhou através do vidro por um momento e depois se afastou calmamente. Não sabia o que pensar, mas achei que era algum cara bêbado ou algo assim. Continuei trabalhando, mas na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Ouvi as batidas e o homem estava de volta na entrada. Ele gritou novamente para eu abrir a porta, mas eu disse que ele precisava ir embora e que se voltasse, eu chamaria a polícia. Acho que isso o assustou, porque ele imediatamente virou as costas e saiu rápido do prédio.
Nas semanas seguintes, ele não apareceu. Comentei com alguns colegas do dia, mas eles nunca tinham visto o cara. Então, numa noite, enquanto eu operava a empilhadeira, pensei ter ouvido algo atrás do depósito. Parecia um baque vindo de fora, mas queria ter certeza. Desliguei a máquina e fui até o fundo, mas estava tudo em ordem. Fui até a parede mais distante e foi aí que notei a porta dos fundos. Comecei a pensar se aquele cara tinha voltado e estava naquela porta. Talvez fosse aquele o barulho. Essa porta não era de vidro e não tinha janelas, então não tinha como saber o que estava do outro lado. Verifiquei se estava trancada, e estava, mas ainda tinha um pressentimento estranho. Fiquei tentado a abrir e olhar em volta, mas sabia que era melhor não. Voltei ao trabalho, mas poucos minutos depois, ouvi o mesmo som. Verifiquei de novo a porta dos fundos e, quanto mais olhava, mais estranho parecia. Decidi acalmar minha mente checando a câmera de segurança dos fundos do prédio. Meu chefe sempre dizia que eu não deveria fazer isso, mas senti que precisava. Demorei um segundo para achar a filmagem certa, mas quando achei, vi o mesmo homem encostado na porta dos fundos, provavelmente me ouvindo e esperando que eu abrisse. Chamei a polícia, mas parecia que o cara sabia, porque assim que desliguei o telefone, ele foi embora. Nos 2 dias seguintes, revisamos as filmagens das últimas 2 semanas. Após as 2 vezes que vi o cara na entrada e mandei ele embora, ele continuou indo ao prédio toda noite, encostado na porta dos fundos, ouvindo. Era arrepiante ver que ele estava no prédio todas as noites, sem eu saber. A polícia ficou de patrulha fora do prédio por algumas semanas depois disso, mas o homem nunca mais apareceu. Não sei o que ele queria, mas ainda me preocupo que ele possa voltar. Eu desempenhava funções no estabelecimento de alimentação de propriedade de meu pai durante a fase final da adolescência. O local, embora comum, operava até altas horas da madrugada, especialmente movimentado à noite, com muitos clientes que faziam pedidos online ou se reuniam para comer em grupos. Após concluir o ensino médio, passei a trabalhar nos turnos de encerramento para economizar dinheiro visando a faculdade. Cerca de 6 meses após começar a trabalhar durante a noite, ocorreram eventos estranhos. Próximo ao horário de fechamento, por volta de 1h45 da manhã, enquanto eu realizava tarefas de limpeza nos fundos do estabelecimento, fui surpreendido pelo som do sino da porta. Ao me dirigir ao balcão, deparei-me com 2 homens, visivelmente cansados. Um deles aproximou-se do balcão, enquanto o outro permaneceu em uma das mesas. Embora o salão já estivesse encerrado para a noite, ainda era possível realizar pequenos pedidos para a viagem. O indivíduo que se aproximou do balcão examinou o cardápio em silêncio, lançando olhares inquietos ao redor. Em seguida, seu companheiro saiu rapidamente, o que tornou o encontro ainda mais estranho. Embora eu não conseguisse pensar em uma explicação clara naquele momento, considerei a possibilidade de um possível assalto, mas os indivíduos desistiram por algum motivo. Na manhã seguinte, compartilhei o ocorrido com meu pai, que sugeriu reforçar a segurança, como trancar as portas por volta das 1h45 da madrugada nos próximos dias. Outra semana transcorreu sem incidentes, até que uma situação semelhante ocorreu novamente. Um cliente fez um pedido por volta da 1h30 da madrugada e, após sua saída, um dos homens da semana anterior retornou, vestindo a mesma roupa. Ele se aproximou do balcão e fez uma solicitação sinistra, sugerindo que eu o ajudasse a dar partida em seu carro. Sua expressão e comportamento levantaram suspeitas adicionais, o que me levou a recusar e permanecer no restaurante. Diante de sua insistência, agi rapidamente, mantendo-me firme diante da situação ameaçadora. Quando o homem voltou em direção à porta, fui surpreendido por um estrondo vindo dos fundos, seguido pela porta sendo aberta com força. Temendo pela minha segurança, corri para os fundos do estabelecimento. Após o ocorrido, contatei as autoridades e forneci as imagens de segurança disponíveis, embora a qualidade das mesmas fosse limitada. Embora não tenha sido possível identificar os indivíduos responsáveis, especula-se que estivessem tentando roubar o local sem recorrer à violência. Minha decisão de resistir e a possibilidade de confronto físico podem tê-los levado a desistir da empreitada, o que me deixa aliviado, apesar da incerteza sobre os acontecimentos. No mês passado, ocorreu um incidente enquanto eu ainda residia em meu antigo condomínio, o qual consistia de 4 unidades interligadas. Eu alugava uma dessas unidades e trabalhava em casa. Em um dia comum, por volta do meio-dia, durante uma pausa no trabalho, a campainha tocou. Ao atender, deparei-me com uma moça jovem, trajando jeans rasgado e regata.
Após um breve momento de hesitação, perguntei se poderia ajudá-la, e ela indagou se eu morava sozinho ali. Após confirmar, ela se desculpou, aparentemente confusa, e partiu. Pouco depois, retornei ao trabalho e não dei mais importância ao ocorrido. Horas mais tarde, ao retornar do supermercado por volta das 8 da noite, ao adentrar meu apartamento, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não sabia ao certo o que era, mas ao começar a guardar as compras e preparar o jantar, ouvi um ruído vindo de um dos quartos no corredor. Inicialmente, atribuí o som ao vizinho de cima e continuei minhas tarefas. No entanto, pouco tempo depois, percebi uma porta se abrindo, mas dessa vez, os passos vinham do meu próprio apartamento em direção à cozinha. Ao me deparar com um homem no corredor, que não proferiu uma palavra sequer e passou direto por mim em direção à porta da frente, fiquei paralisado pelo medo. Rapidamente, tranquei a porta e me isolei no banheiro, temendo que o intruso pudesse retornar. Felizmente, ele não o fez, mas a experiência foi assustadora. Apesar de ter relatado o incidente à polícia, não obtive informações úteis, pois o indivíduo não olhou para mim e permaneceu apenas por um breve momento. A falta de sinais de arrombamento levantou questionamentos sobre como ele teria entrado. A presença anterior da jovem que veio até a residência, possivelmente para investigar o local, adicionou uma camada extra de preocupação. Além disso, alguns itens foram notados como desaparecidos, totalizando menos de R$ 100 em valor. Essa situação me deixou extremamente perturbado, e apesar de já ter me mudado há um mês, ainda sinto os efeitos desse episódio. A incerteza sobre o que realmente aconteceu naquele dia continuará a me atormentar por muito tempo. Recentemente, vivi uma experiência aterrorizante durante um passeio com minha cachorrinha Jack Russell chamada Mag, conhecida por sua energia inesgotável. Em um dia comum, retornei do trabalho por volta das 5h30 da tarde, pouco antes do sol se pôr. Logo que cheguei em casa, coloquei a coleira na Mag e nos preparamos para o passeio habitual, que geralmente durava até 2 horas. Durante o passeio, Mag, como de costume, liderava o caminho, e eu a seguia. Porém, cerca de 1 hora depois, quando o sol estava prestes a se pôr, percebi que havíamos nos distanciado mais do que eu imaginava. Em meio à distração com o passeio e ao seguir a Mag, nos vimos em uma rua desconhecida para mim, embora ainda soubesse a direção geral para casa. Ao tentar retornar, a Mag parou e começou a choramingar baixinho. Foi então que avistei, no suave crepúsculo, um enorme coiote nos encarando no meio da rua. Assustado, peguei a Mag no colo e comecei a andar na direção oposta. Inicialmente, acreditava que o coiote iria embora, mas logo percebi que precisava continuar me movendo à medida que a noite avançava. O medo aumentava à medida que me dava conta de que estava perdido pelas ruas escuras do bairro. Aos poucos, outros coiotes começaram a se juntar à matilha, e os uivos e latidos tornaram-se mais intensos. Em meio ao pânico, avistei a matilha se aproximando cada vez mais, e temia pela minha vida e pela da Mag. Após quase 4 minutos sendo seguido, a situação parecia cada vez mais desesperadora. No entanto, momentos depois, os coiotes começaram a se separar, abrindo caminho para um carro que se aproximava lentamente. Uma mulher, visivelmente preocupada, ofereceu ajuda e me levou para casa. Apesar do susto, consegui escapar por pouco de um ataque brutal. Desde então, tenho percebido um aumento da presença de coiotes na cidade, o que tem gerado preocupação entre os moradores. A história serve como um lembrete de como um perigo aparentemente distante pode se tornar uma ameaça real em questão de minutos. A situação que vivenciei em minha casa, localizada na periferia de uma cidade pequena, foi assustadora e intrigante. Morando sozinho por quase 6 anos, estava acostumado com a tranquilidade e a solidão da região, mas um fim de semana comum acabou se transformando em um episódio perturbador. Durante a tarde, ao passar por uma das janelas da casa, avistei uma pessoa entre as árvores, distante, mas ainda visível da propriedade. Estranhamente, essa pessoa se dirigia para os fundos da minha casa, em direção a uma vasta área de mata. Embora não tenha me incomodado muito na época, considerei a cena peculiar dada a localização remota da minha residência. Mais tarde, durante a noite, enquanto assistia a um filme na sala, comecei a ouvir passos lentos e cautelosos do lado de fora. Ao me aproximar da janela, deparei-me com um homem a poucos metros de mim, caminhando vagarosamente pelo meu quintal. A semelhança com a pessoa avistada anteriormente me deixou perplexo, e observei enquanto ele atravessava minha propriedade e adentrava a mata. Essa experiência foi assustadora, especialmente pela proximidade do estranho com minha casa.
Decidi ficar acordado por mais tempo naquela noite, pronto para chamar a polícia se necessário. No entanto, acordei no meio da noite com passos ao redor da casa, seguido por um estrondo e um silêncio perturbador. Assim que a polícia chegou, o homem foi eventualmente detido, mas sua explicação sobre um suposto ato de insanidade temporária complicou ainda mais a situação. Não há uma resposta clara sobre suas intenções, especialmente após eu relatar seu comportamento anterior na mata. Essa experiência deixou-me com perguntas sem resposta e um sentimento de inquietação sobre a segurança da minha casa e da minha tranquilidade naquela região isolada.